Olá, irmãos e irmãs. Bem-vindos ao 7º programa Diálogo Ecumênico, Pontes de Unidade à Luz de Chiara Lubich. Esse programa vai ao ar semanalmente pela Rádio Fontes e depois é transmitido pelos canais do YouTube Palavra e Canto e agora também pelo CAC, Canal Araribóia de Comunicação. No programa de hoje, nós queremos lembrar que essa semana nós estamos celebrando 60 anos da publicação do decreto Unitatis Redintegratio, assinado pelo Papa Paulo VI em 12 de novembro de 1964. É um decreto sobre ecumenismo que foi publicado na época do Concílio Vaticano II. Esse decreto, que incentiva e orienta os membros da Igreja Católica em relação à prática do ecumenismo, começa com a seguinte frase: promover a restauração da unidade entre todos os cristãos é um dos principais objetivos do Sagrado Concílio Ecumênico Vaticano II. Quando o concílio completou 50 anos, o Frei Felipe da Cruz gravou um texto falando sobre a história do ecumenismo e sobre o decreto Unitatis Redintegratio. Vamos ouvir o Frei Felipe da Cruz nesse texto que retrata bem a realidade do ecumenismo na história da Igreja. O concílio em 3 minutos, como a gente está tratando durante este mês, hoje vai refletir um pouquinho sobre o decreto Unitatis Redintegratio, sobre o ecumenismo. Todos os homens e mulheres podem servir e adorar a Deus na maneira que lhe for mais querida, lhe for mais própria, assegurada pela liberdade religiosa. O concílio quis tratar também justamente sobre o ecumenismo, ou seja, a relação, o diálogo entre as confissões cristãs, as igrejas, as comunidades que acreditam em Jesus como o Cristo de Deus, o enviado de Deus. O bonito é que todo esse movimento do ecumenismo surgiu no âmbito das igrejas reformadas, que a gente conhece como igrejas protestantes, embora este não seja um nome muito adequado para se referir às igrejas da Reforma. Estes nossos irmãos, acreditando que a fidelidade ao Evangelho reclamava um sentido de unidade, um sentido de comunhão entre todas as pessoas que acreditam em Jesus, começaram então um movimento de diálogo. A Igreja Católica, infelizmente, foi a última a entrar neste movimento de unidade, de comunhão, de relação entre os cristãos. E por isso o concílio quis tratar de maneira especial deste assunto, reconhecendo que o ecumenismo é uma obrigação evangélica, porque faz parte do sonho de Jesus, a unidade de todos os seus discípulos e discípulas. Vale a gente lembrar a grande oração sacerdotal que o evangelista João coloca na boca de nosso Senhor: ó Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia, porque eu e tu somos um. Este é o fundamento do diálogo ecumênico, do diálogo entre os cristãos. E o Concílio Vaticano II, no decreto Unitatis Redintegratio, ele apresenta maneiras práticas do ecumenismo. Primeiro, que a união deve ser um interesse de todos, católicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos, enfim, todas as comunidades que acreditam em Jesus. Reconhece também que a Igreja Católica precisa passar por uma constante conversão do coração, que alcance a renovação da Igreja, e propõe a união na oração, no conhecimento mútuo, na formação ecumênica, a fim de que se construa um modo comum de exprimir e de expor a doutrina da fé. E para isso se conte perfeitamente com a cooperação dos outros irmãos não católicos, embora cristãos. O concílio, de uma maneira muito bonita, aceitou para participar das reuniões conciliares vários representantes de outras igrejas, demonstrando um total empenho e esforço no ecumenismo, conforme pede a Unitatis Redintegratio. Como vocês viram, o Frei Felipe explicou muito bem como o ecumenismo nasce no seio das igrejas evangélicas e na segunda metade do século XX a Igreja Católica se aproxima dele.
Por sinal, a própria palavra, a própria expressão ecumenismo foi criada pelo professor e pastor presbiteriano brasileiro, reverendo Erasmo Braga. Infelizmente, decorridos mais de 60 anos, ainda há pessoas que combatam ou que pelo menos não entendam o que é ecumenismo. Para ilustrar, vamos ouvir um texto do professor Felipe Aquino, no qual ele tenta explicar o que, na opinião dele, para ele, no entendimento dele, como ele fala, significa ecumenismo. Infelizmente, ele está incorreto, mas a gente vai colocar a fala dele aqui para ilustrar o que não é o ecumenismo. Bom, dentro do ecumenismo, o que a igreja quer? Quer a unidade. Agora, essa unidade, o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Ut Unum Sint, que todos sejam um. O que João Paulo fala? Ele diz assim: nós temos que buscar a unidade entre os cristãos, católicos, ortodoxos, anglicanos, protestantes, mas sem abrir mão de nenhuma verdade da nossa fé. João Paulo fala, não se trata de abrir mão de nenhum dogma que está no credo. O credo são 12 dogmas. Entende? Porque ele fala, a unidade realizada fora da verdade seria uma unidade falsa. Então, eu entendo o seguinte: o que é a unidade entre os cristãos? Aqueles que saíram voltarem. Se nós não podemos abrir mão de nenhum dogma da fé, nem Eucaristia, nem confissão, nem devoção a Maria, nem os nossos dogmas, o Papa diz, não pode abrir mão daquilo que é essencial. Então, no fundo, na prática, eu penso assim, ecumenismo vai acontecer quando aqueles que saíram voltarem. Quem que saiu? No ano de 1054 saíram os ortodoxos. No ano de 1534 saíram os anglicanos. No ano de 1517 saíram os protestantes. E depois ainda tem mais gente que saiu depois, os veterocatólicos. Esse povo tem que voltar. Porque a raiz da igreja está lá em Jesus Cristo, nos apóstolos, no século I. Então não tem como alterar isso. Infelizmente, irmãos e irmãs, o professor Felipe Aquino está equivocado e deu uma aula, na verdade, sobre o que não é ecumenismo. O movimento ecumênico, de forma alguma, tem como objetivo a volta dos irmãos separados à Igreja Católica. É claro que, por questões de fé, muitos católicos se tornam evangélicos e muitos evangélicos optam por retornar à Igreja Católica. Mas esse nunca foi o principal objetivo do movimento ecumênico. O professor metodista Gildart Guedes tem um vídeo no qual ele explica muito melhor, com muito mais precisão, quais são os objetivos do ecumenismo. E não é nem que o católico se torne evangélico, nem que o evangélico se torne católico, e muito menos que cada um abra mão das suas próprias convicções e doutrinas para aceitar a doutrina do outro. Vamos ouvir o professor Gildart, que me parece explica bem melhor os objetivos do movimento ecumênico. Hoje em dia é importante vivermos, experimentarmos do ecumenismo. Acredito que a oração de Jesus, lá de João 17, continua a mesma. Tem o mesmo valor. Nós precisamos aprender a viver em unidade, né? Precisamos aprender a respeitar uns aos outros. O católico respeitando o protestante respeitando o católico, o ortodoxo, respeitando, inclusive, entre o próprio protestantismo, existem vários grupos distintos de protestantes, assim chamados evangélicos hoje em dia. O fato é que quando nós dividimos, quando nós não entendemos a oração sacerdotal, a oração do nosso Senhor Jesus, nós acabamos rompendo com essa unidade da igreja. Unidade na diversidade. Isso é muito importante. Não podemos pensar unidade enquanto unicidade, uniformidade. Não. Sempre, desde a época do século I, sempre existiram cristãos com uma interpretação de um jeito, uma interpretação do outro, um costume de um jeito, um outro costume. A diferença, a diversidade entre os cristãos sempre existiu. Nunca houve uniformidade. Aliás, tentaram fazer isso, mas toda vez que os cristãos tentam fazer uniformidade, fazem isso por meio da força, por meio da violência. Então, esses aliançamentos são perigosos, porque surge alguém dizendo, só tem um jeito de ser cristão. Só tem uma maneira de orar.
Só tem uma forma de interpretar a missão da igreja. Quando começa essa busca de padronização, ignorando a diversidade entre os cristãos, é quando o ecumenismo sofre. É quando a unidade entre os discípulos de Jesus sofre. E nós precisamos ter humildade para compreender que nós não somos, você, eu, cada um, na sua denominação religiosa, não tem uma exclusividade da revelação perfeita de Deus. Não é assim. Não é assim. Existem aquilo que é nevrálgico, aquilo que é essencial da fé, o cerne da fé cristã, que deve ser preservado e que em torno dele nós dialogamos. E existe toda uma diversidade de doutrinas mais periféricas que cabe aí uma interpretação A, B ou C. O fato é, nós precisamos respeitar uns aos outros, precisamos respeitar a diversidade, o direito do outro pensar diferente de mim, inclusive enquanto cristão. É isso, gente. Ecumenismo não é proselitismo. Não se faz ecumenismo buscando conseguir novos discípulos. Se faz ecumenismo buscando promover a unidade da igreja, fazendo com que irmãos, através do sangue de Jesus, se reconheçam reciprocamente e trabalhem juntos. Nós vamos terminar essa primeira parte do programa de hoje dando um exemplo concreto disso. Há 4 anos atrás, a Live da Unidade reuniu Hélida Perry, Isaías Carneiro, Olívia Ferreira e o Bispo Bené Gomes cantando juntos. E a gente vai compartilhar com vocês os 4 cantando a música Deus Fará um Caminho para Você. Católicos, evangélicas, juntos, trazendo para o povo que precisa uma mensagem direta do coração de Deus. Vamos ouvir os irmãos católicos e evangélicos cantando junto num verdadeiro ato ecumênico. Seu dia chegará e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você, querido. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Olá, irmãos e irmãs, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. E como a gente dedicou a primeira parte para explicar o que é ecumenismo, nós vamos dedicar a segunda parte falando sobre o diálogo interreligioso. E mais uma vez a gente precisa esclarecer que existe um entendimento errado. E para ilustrar o que é o entendimento errado, nós vamos reproduzir mais um vídeo do professor Felipe Aquino. Infelizmente ele está equivocado, mas é a partir do equívoco dele que a gente quer trazer o ensino correto para vocês. Vamos ouvir o que o professor Felipe Aquino fala. Primeiro nós temos que distinguir entre duas coisas.
o que é ecumenismo e o que é diálogo ecumênico. Bom, ecumenismo é o diálogo da igreja com os cristãos, ou seja, aqueles que têm Cristo como Deus. Não tem uma doutrina toda igual a nós católicos, mas eles têm Cristo como Deus. Então são os protestantes, são os ortodoxos, os anglicanos, basicamente, esses grupos. Eles creem em Cristo como Deus. Salvação só em Jesus Cristo. Diálogo ecumênico é outra coisa, é o diálogo da igreja com aqueles que não são cristãos, ou seja, não têm Cristo como Deus, não acreditam na Santíssima Trindade. Então são os judeus, os muçulmanos, né? Não sei, outros aí, né? O hinduísmo, o confucionismo, uma série de, especialmente religiões orientais, o animismo, que não tem Cristo como Deus. Como vocês viram, o professor confundiu movimento ecumênico com diálogo interreligioso. Ecumenismo se faz entre os cristãos e diálogo religioso se faz com aqueles que creem em outras religiões diferentes das religiões cristãs. Para provar isso que eu estou afirmando aqui para vocês, eu quero compartilhar as falas de 2 sacerdotes católicos que vão definir, exemplificar e justificar o que é o diálogo religioso. O primeiro padre que a gente vai ouvir é o padre Luiz Camilo Júnior. Vamos ouvi-lo com atenção. O diálogo interreligioso acontece entre as religiões, onde algumas não têm necessariamente em Jesus e no Evangelho o objeto da sua fé, mas buscam com sinceridade de coração a verdade e a justiça. O diálogo interreligioso acontece quando cristãos dialogam com membros de outras religiões que não são cristãs. Por exemplo, o diálogo do cristianismo com o hinduísmo, budismo, islamismo, shintoísmo, religiões de matriz africana, candomblé, umbanda. Enfim, o diálogo interreligioso nos ajuda a discernir como a graça de Deus age no coração humano em todos os povos e culturas, para que aprendamos a respeitar as várias tradições religiosas e a construir uma sociedade de comunhão, de justiça e paz, no respeito profundo ao ser humano e no cuidado com o meio ambiente, pois todos compartilhamos uma casa comum. Por isso que prevaleça em todos nós o diálogo do respeito e da acolhida, as mais diversas manifestações religiosas, e que prevaleça sempre a lei do amor. Vamos ouvir agora um padre aqui do Rio de Janeiro, o padre Nelson Águia, que é responsável pela Comissão de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Com vocês, meu amigo padre Nelson. Quando nós falamos em diálogo interreligioso, são aquelas outras denominações, outros credos, outras crenças, outras religiões que não são cristãos, que não acreditam que Jesus é Deus e Senhor e não tem o batismo trinitário. Principalmente aqui no Rio, o nosso diálogo com os judeus, né? Que é especial, que devido ao livro comum que nós temos, a Torá, nós temos uma caminhada em comum, nós temos um pai em comum, nosso pai Abraão, né? Então, onde Deus se revelou em primeiro lugar, nos primórdios, né? Depois nós temos no diálogo interreligioso também com os muçulmanos, né? Que aqui no Rio, em breve, estarão fundando a primeira mesquita do estado do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Também mantemos diálogo com as denominações de cultos afros, com a Umbanda, com o Candomblé, também com o Espiritismo, com a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, com todos esses ambientes nós dialogamos. E as portas da igreja estão sempre abertas para o diálogo, para a compreensão, para o respeito e para o conhecimento mútuo. É isso, gente. Assim como no relacionamento ecumênico, o diálogo interreligioso se baseia na compreensão, no respeito, no entendimento do outro, no amor com que todos nós devemos nos amar, mesmo tendo crenças diferentes, mesmo tendo doutrinas e comportamentos diferentes. Para confirmar que nós temos essa abertura para o diálogo ecumênico, nós vamos terminar o programa de hoje ouvindo Plínio de Oliveira,
um músico, um compositor maravilhoso, que vai brindar a gente com uma música chamada Anjo, que diz que mesmo sendo ateu, a gente pode ser um anjo na vida de alguém, se a gente colocar o amor acima de qualquer outra coisa. Com vocês agora, encerrando o diálogo ecumênico de hoje, Plínio Oliveira cantando Anjo. Não tenho asas nem laurel, nem nunca vi um anjo do céu. Não creio em búzios nem tarô, mas não duvido das coisas do amor. Por isso eu lhe digo, conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredita em você e eu também posso ser como um anjo, protegendo você como um anjo. Eu também posso ser como um anjo, protegendo você como um anjo. Eu lhe digo, conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredita em você e eu também posso ser como um anjo, protegendo você. Eu lhe digo, conte comigo, ainda que eu fosse ateu. Não sou tão à toa, a vida é tão boa, acredita em você e eu posso ser como um anjo, protegendo você. Eu também posso ser como um anjo, protegendo você como um É isso, gente. E assim a gente termina o Diálogo Ecumênico número 7. Semana que vem, se Deus permitir, a gente está de volta. Eu espero que você tenha se sentido edificado, que alguma dúvida que você tinha em relação ao ecumenismo e ao diálogo interreligioso possa ter sido superados, que você entenda que evangelismo, proselitismo, ecumenismo são coisas diferentes e não se fazem ao mesmo tempo. E, na verdade, tanto a prática ecumênica como o diálogo interreligioso são frutos dos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, querendo que a igreja seja uma entre si, como ele é com o Pai, e que todas as pessoas sejam tratadas com amor, respeito e consideração, porque o próprio Jesus não veio para condenar ninguém. Saudações ecumênicas e até a próxima.